Título: aposentado. Não muito tempo depois de livrar-se do feiticeiro, Zaratustra viu novamente uma pessoa sentada à beira de seu caminho, um homem alto, de preto, com um rosto magro e pálido. Esse o incomodou enormemente. Ai! Falou seu coração. Eis ali a aflição mascarada, do tipo sacerdotal. Me parece que querem eles em meu reino? O quê? Mal escapei do feiticeiro e mais um nigromante me aparece no caminho? Um desses bruxos que usam as mãos, um taciturno, milagreiro da graça de Deus, ungido, caluniador do mundo, que o diabo bem podia levar? Mas o diabo nunca está no lugar certo. Sempre chega muito tarde, esse maldito anão de pés virados. Assim amaldiçoou Zaratustra, com impaciência no coração, e pensou em como poderia, olhando para o lado, passar pelo homem de preto. Mas aconteceu de forma diferente, pois no mesmo instante o homem sentado o havia enxergado e, de modo semelhante a alguém tocado por uma sorte imprevista, levantou-se num salto e abordou Zaratustra. Quem quer que sejas, ó andarilho, disse ele, ajuda alguém que se extraviou e que procura a um velho que pode sofrer algum mal aqui. Este mundo me é alheio e distante, e já escutei animais selvagens uivando. Além disso, aquele que poderia me dar proteção não está mais aqui. Eu buscava o último homem piedoso, um santo e eremita que sozinho em sua floresta não havia ainda escutado o que hoje o mundo inteiro sabe. E o que sabe hoje o mundo inteiro? Perguntou Zaratustra. Seria por acaso que já não vive mais o velho Deus, em quem o mundo inteiro acreditou um dia? Tu dizes, respondeu o velho entristecido. Eu servi esse velho Deus até a sua hora final. Mas agora estou aposentado, sem senhor, e, contudo, não estou livre e não tenho um minuto de alegria, exceto em recordações. Por isso vim a estas montanhas para enfim celebrar novamente uma festa, como convém a um velho papa e pai da igreja, pois fica sabendo, eu sou o último papa, uma festa de piedosas recordações e cultos divinos. Mas agora ele próprio está morto, o mais pio dos homens, aquele santo da floresta que continuamente louvava seu Deus, cantando e sussurrando. Não mais o encontrei ao encontrar sua cabana, e sim 2 lobos que uivavam por causa de sua morte, pois todos os bichos o amavam. Então fui embora dali. Teria vindo inutilmente a estas florestas e montanhas? Então meu coração decidiu que eu buscaria outro, o mais piedoso de todos aqueles que não acreditam em Deus, que eu buscaria Zaratustra. Assim falou o ancião, e olhou de modo penetrante para aquele que estava à sua frente. Mas Zaratustra pegou a mão do velho papa e longamente observou com admiração. Olha, ó venerável, disse então, que mão bela e comprida! É a mão de alguém que sempre repartiu bênçãos, mas neste momento ela segura aquele que buscas, a mim, Zaratustra. É Zaratustra, o sem-Deus, quem aqui fala, quem é mais sem Deus do que eu, para que eu possa fruir dos seus ensinamentos? Assim falou Zaratustra, e atravessou com seu olhar os pensamentos e intenções ocultas do velho papa. Enfim, este começou a dizer: quem mais o amava e possuía, esse agora foi quem mais o perdeu. Vê, não sou eu agora de nós dois o mais sem Deus, mas quem pode se alegrar disso? Tu que o serviste até o fim? Perguntou Zaratustra pensativo. Depois de um profundo silêncio, sabes como ele morreu? É verdade o que se diz, que a compaixão o sufocou, que ele viu o homem pendurado na cruz e não suportou, que o amor ao homem veio a ser o seu inferno e afinal sua morte?
Mas o velho papa não respondeu, apenas olhou para o lado, timidamente, com uma expressão dolorosa e sombria. Deixa que se vá, disse Zaratustra após uma longa reflexão, ainda olhando fixamente aos olhos do velho. Deixa que se vá, ele acabou, e agora te faça honra só falares bem desse morto. Sabes tão bem quanto eu quem era e que estranhos caminhos ele seguia. Falando em 3 olhos, disse o velho papa com ar divertido, pois ele era cego de um olho. Em coisas de Deus sou mais ilustrado que até mesmo Zaratustra, e com todo direito. Meu amor serviu a ele por muitos anos, minha vontade sempre acompanhou a sua. Mas um servidor sabe tudo, inclusive coisas que o seu senhor esconde de si próprio. Era um Deus escondido, cheio de segredos. Em verdade, até um filho lhe chegou por caminhos duvidosos. No portal de sua fé se acha o adultério. Quem o exalta como Deus do amor não tem o amor em alta conta. Não pretendia também ser juiz esse Deus? Mas quem ama, ama acima do prêmio e do castigo. Quando ele era jovem, esse Deus do Oriente era duro e vingativo. Construiu o inferno para o gozo de seus favoritos. Afinal, porém, tornou-se velho, brando, mole e compassivo. Mais semelhante a um avô do que a um pai, e ainda mais semelhante a uma vovó trôpega. Ficava sentado, murcho, em seu canto da estufa, afligindo-se com a fraqueza das pernas, cansado do mundo, de vontade cansada, e um dia asfixiou-se com a compaixão demasiada. Ó, velho papa, interveio Zaratustra, viste isso com os próprios olhos? Pode ter acontecido assim. Assim e também de outra forma. Quando os deuses morrem, morrem sempre muitos tipos de morte. Mas muito bem, desse modo ou daquele, daquele, ele se foi. Ele ofendia o gosto de meus olhos e ouvidos, não gostaria de dizer coisa pior sobre ele. Eu amo todos os que têm olhar claro e fala direta. Mas ele, tu sabes, velho sacerdote, havia algo da tua espécie nele, do tipo sacerdotal. Ele era equívoco, também era pouco tímido, mas ele se irritava conosco, esse grande colérico, porque o entendíamos mal, mas porque não falava com mais limpidez? E se o defeito estava em nossos ouvidos, por que nos deu ouvidos que o ouviam mal? Se havia barro em nossos ouvidos, muito bem. Quem o pôs lá? Muitas coisas lhe saiu malograda a esse oleiro, que não terminou o aprendizado. Mas ele se vingar de suas vasilhas e criaturas por lhe terem saído mal? Isso foi um pecado contra o bom gosto. Também na devoção há um bom gosto. Foi este que disse finalmente: fora com um Deus assim, antes nenhum Deus, antes fazer o destino com a própria mão, antes ser tolo, antes ser Deus em si mesmo. Que estou ouvindo? Falou o Papa, de orelhas em pé. Ó Zaratustra, é mais devoto do que crês. Com tal descrença, algum Deus em ti te converteu a esse ateísmo. Não é tua própria devoção que não te deixa mais acreditar num Deus? Tua imensa retidão te levará até mesmo além do bem e do mal. Pois olha, o que foi reservado para ti tem olhos, mãos e boca que foram eternamente predestinados a abençoar. Não se abençoa somente com as mãos. Em tua vizinhança, embora pretendas ser o mais sem Deus entre os homens, sinto um secreto, sagrado aroma de prolongadas bençãos. Traz-me bem e mal-estar ao mesmo tempo. Deixa-me ser teu hóspede por uma só noite, ó Zaratustra. Em nenhum outro lugar da terra me sentirei melhor do que em tua casa. Amém. Assim seja, falou Zaratustra com grande admiração.
Ali está o caminho para a caverna de Zaratustra. De bom grado, verdadeiramente, eu mesmo te acompanharia até lá, ó venerável, pois amo todos os homens devotos. Agora, porém, um grito de socorro urgente me chama. Em minha área, ninguém deve sofrer nenhum dano. Minha caverna é um bom porto, e o que eu mais gostaria seria deixar novamente cada pessoa triste em terra firme e com pés firmes. Mas quem tiraria dos teus ombros a melancolia? Sou fraco demais para isso. Muito bem. Muito tempo, em verdade, podemos esperar até que alguém ressuscite teu Deus, pois esse velho Deus não vive mais, está completamente morto. Assim falou Zaratustra. Subtítulo: O mais feio dos homens. E novamente os pés de Zaratustra percorriam montanhas e florestas, e seus olhos buscavam e buscavam, mas em nenhum lugar aparecia aquele que queriam ver, o grande sofredor que gritava por socorro. Por todo o caminho, porém, ele se rejubilava em seu coração e estava agradecido. Que boas coisas, dizia ele, me apresentou este dia, em recompensa por haver começado tão mal. Que singulares interlocutores encontrei. Agora vou mastigar demoradamente suas palavras como boas sementes. Meus dentes vão moê-las e esmagá-las até que fluam como leite para dentro de minha alma. Mas quando o caminho novamente contornava uma rocha, a paisagem transformou-se de repente e Zaratustra penetrou num reino de morte. Ali se erguiam penhascos negros e avermelhados. Não havia grama, árvore ou voz de pássaro. Era um vale que todos os bichos evitavam, até os animais de rapina. Somente cobras de uma espécie feias e gordas e verdes iam para lá quando envelheciam, a fim de morrer. Por isso os pastores chamavam a esse vale Morte das Serpentes. Zaratustra mergulhou em negra recordação, pois era como se já tivesse estado naquele vale uma vez, e muita coisa pesada lhe assomou o espírito, de modo que andou lentamente, cada vez mais lentamente, e enfim se deteve, mas então viu, ao levantar os olhos, algo à beira do caminho, com a forma de um homem e dificilmente parecendo um homem, algo indescritível. E de súbito sobreveio a Zaratustra uma grande vergonha de ter visto coisa semelhante. Enrubescendo até a raiz dos cabelos brancos, afastou o olhar e moveu o pé, a fim de deixar aquele lugar ruim. Mas naquele instante, o ermo sem vida produziu um som. Algo saía do chão, gorgolejando e estertorando como a água gorgoleja e estertora ao passar a noite por canos obstruídos. E afinal aquilo se tornou voz humana e fala humana, que assim soou. Zaratustra, Zaratustra, adivinha meu enigma? Fala, fala! O que é a vingança contra a testemunha? Eu te chamo para trás, aqui há gelo escorregadio. Olha, cuida, para que teu orgulho não quebre as pernas aqui. Acredita ser sábio, ó orgulhoso Zaratustra? Então adivinha o enigma. É duro quebrador de nozes, o enigma que sou eu. Diz então, quem sou eu? Mas depois de ouvir essas palavras, que pensais que sucedeu na alma de Zaratustra? A compaixão o assaltou, e ele foi ao chão, como um carvalho que longamente resistiu a muitos lenhadores, de modo pesado, repentino, para assombro inclusive daqueles que queriam derrubá-lo. Mas logo se ergueu novamente, e seu rosto ficou duro. Eu bem te reconheço, disse ele, com voz de ferro. És o assassino de Deus. Deixa-me ir.
Não suportaste aquele que te viu, que sempre te viu e te escrutou. Homem feíssimo, te vingaste daquela testemunha. Assim falou Zaratustra e quis ir embora. Mas o Inominável agarrou uma ponta de sua roupa e novamente se pôs a gorgolejar e buscar palavras. Fica, disse ele afinal. Fica, não sigas. Adivinhe, qual machado te derrubou? Salve, ó Zaratustra, que estás novamente em pé. Imaginaste, sei bem, o que sente aquele que o matou, o assassino de Deus. Fica, senta-te junto a mim, não será em vão. Quem queria eu encontrar senão a ti? Fica, senta, mas não olhes para mim. Faz honra, assim, à minha feiura. Eles me perseguem, és agora meu derradeiro refúgio. Mas não com seu ódio, não com seus esbirros, de tal perseguição eu zombaria. Eu estaria orgulhoso e contente. Todos os bem-sucedidos até agora não foram os bem perseguidos? E quem bem persegue logo aprende a seguir, pois já está atrás de sua compaixão. De sua compaixão que eu fujo e contigo me refugio. Ó Zaratustra, protege-me, tu és meu derradeiro refúgio, que és o único que me adivinhou. Imaginaste o que sente aquele que matou a ele? Fica, e se quiseres ir, ó impaciente, não vás pelo caminho por que vim, esse caminho é ruim. Estás irritado de tanto me ouvir tagarelando algaravias, de eu já te dar conselhos? Mas fica sabendo que eu, o mais feio dos homens, sou também o que tem os pés maiores e mais pesados. Onde eu estive, o caminho é ruim, devasto e danifico todo o caminho em que ando. Mas que passavas por mim em silêncio, que enrubescias, isso eu notei, nisso te reconheci, Zaratustra. Qualquer outro me teria lançado sua esmola, sua compaixão, com um olhar e uma palavra, mas eu não sou mendigo bastante para isso. Logo adivinhaste, sou rico demais para isso, rico do que é grande, terrível, feio, inominável. Tua vergonha, ó Zaratustra, honrou-me. A duras penas escapei da multidão dos compassivos, a fins de encontrar o único que hoje ensina que compadecer é importunar. A ti, ó Zaratustra. Seja o compadecimento de um Deus, seja o dos homens, a compaixão ofende a vergonha, e não querer ajudar pode ser mais nobre do que a virtude que se apressa e acode. Mas isso é hoje considerado a própria virtude por toda a gente pequena. A compaixão não há reverência pelo grande infortúnio, a grande feiura, o grande malogro. Olhou por cima de toda essa gente como o cão corre o olhar sobre o dorso de um apinhado rebanho de ovelhas. Todas são pessoas pequenas, cinzentas, de boa vontade e boa lã. Como uma garça olha desdenhosamente por cima das rasas lagoas, com a cabeça lançada para trás, assim olhou por sobre a agitação de pequenas cinzentas vontades, ondas e almas. Por tempo demais se deu razão às pessoas pequenas, assim foi-lhes dado enfim também o poder, e agora elas ensinam. Bom é apenas o que as pessoas dizem ser bom. E verdade hoje é o que afirmo, o pregador que saiu do meio delas, aquele singular santo e advogado da gente pequena que de si mesmo testemunhou: eu sou a verdade.
Há tempos, esse indivíduo imodesto faz a gente pequena andar de crista em pé. Ele que ensinou um erro nada pequeno ao dizer: eu sou a verdade. Alguma vez se deu resposta mais cortês a um imodesto? Mas tu, ó Zaratustra, passaste por ele e disseste: não, não, 3 vezes não. Advertiste contra o seu erro, foste o primeiro a advertir contra a compaixão, não a todos, não a ninguém, mas a ti mesmo e àqueles como tu. Envergonhaste da vergonha do grande sofredor, e em verdade, quando dizes, vem da compaixão uma grande nuvem, atenção, ó homens. Quando ensinas, todos os que criam são duros, todo grande amor está acima de sua própria compaixão. Ó Zaratustra, como me pareces entender os sinais do tempo, tu mesmo, porém, acautela-te também da tua compaixão, pois muitos estão vindo ao teu encontro, muitos que sofrem, duvidam, desesperam, se afogam, morrem de frio. Eu te acautelo também de mim. Adivinhaste meu melhor, meu pior enigma, eu próprio. E o que eu fiz? Conheço o machado que te derruba. Mas ele tinha que morrer. Ele via com os olhos que tudo viam. Ele viu os fundamentos e as profundezas do homem, toda sua escondida ignomínia e feiura. Sua compaixão não conhecia pudor. Ele se insinuava em meus mais sujos recantos. Esse curioso entre os curiosos, esse superimportuno e supercompassivo tinha que morrer. Ele sempre me via de uma testemunha, assim eu desejava me vingar ou não mais viver. O Deus que tudo via, também o homem. Esse Deus tinha que morrer. O homem não suportava que viva uma testemunha assim. Assim falou o mais feio dos homens. Mas Zaratustra se ergueu e se dispôs a ir embora, pois sentia frio até nas entranhas. Ó inominável, disse ele, tu me advertiste sobre o teu caminho. Em agradecimento louvo-te o meu. Vê, lá em cima se acha a caverna de Zaratustra. Minha caverna é grande, profunda e tem muitos recantos. A mais oculta criatura ali encontra esconderijo, e bem junto dela há centenas de fendas e brechas para bichos que rastejam, voltejam e pulam. Tu, proscrito, que proscreveste a ti mesmo, não queres viver entre os homens e a compaixão humana? Muito bem. Então faz como eu, assim também aprendes comigo. Somente quem faz, aprende. E fala, primeiro e antes de tudo, com os meus animais. Animal mais orgulhoso e mais sagaz, eles podem ser, para nós dois, os conselheiros certos. Assim falou Zaratustra e continuou seu caminho, ainda mais pensativo e mais lento do que antes, pois perguntava-se muitas coisas e não achava facilmente o que responder. Como o homem é podre, pensava o seu coração. Como é feio, como estertora, como é pleno de oculta vergonha. Dizem-me que o homem ama a si mesmo. Como tem de ser grande esse amor próprio? Quanto desprezo ele tem contra si? Também esse aí amava a si mesmo ao se desprezar. É para mim um grande amador e um grande desprezador. Não encontrei ninguém que tão profundamente desprezasse a si mesmo. Também isso é elevação. Ali era ele talvez o homem superior, cujo grito escutei? Eu amo os grandes desprezadores, mas o homem é algo que tem de ser superado. Título: O mendigo voluntário. Após deixar o mais feio dos homens, Zaratustra teve frio e sentiu-se só, pois muita coisa fria e solitária lhe passou pelo espírito, de modo que também seus membros se esfriaram por isso.
Mas à medida que continuava subindo, descendo, passando por verdes prados e também por ermas e pedregosas ravinas, onde outrora um riacho impaciente fizera seu leito, sentiu-se novamente mais aquecido e mais animado. Que aconteceu comigo? Perguntou-se. Algo quente e vivo me revigora, que deve estar próximo de mim. Já estou menos só, companheiros e irmãos, desconhecidos vagueiam ao meu redor. Sua cálida respiração me toca a alma. Porém, quando olhou ao redor, buscando os consoladores de sua solidão, eis que ali se achavam vacas juntas e em pé sobre um outeiro. Sua proximidade e seu cheiro lhe haviam aquecido o coração, mas elas pareciam escutar avidamente alguém que falava e não deram atenção àquele que se aproximava. Ao chegar bem perto, porém, Zaratustra ouviu claramente uma voz humana, que saía do meio das vacas, e todas elas tinham a cabeça voltada para aquele que falava. Então Zaratustra galgou sofregamente o outeiro e empurrou os animais, afastando-os, pois receava que ali houvesse alguém ferido, a quem a compaixão das vacas não poderia ajudar. Mas nisso enganou-se, pois eis que um homem estava sentado no chão e parecia persuadir as vacas de que não o temessem. Um homem pacífico, pregador da montanha, de cujos olhos a própria bondade estava pregando. — Que procuras aqui? Exclamou Zaratustra com espanto. — Que procuro eu aqui? Respondeu o homem. — O mesmo que tu, desmancha prazeres, ou seja, a felicidade na terra. Mas quero aprender tudo isso com estas vacas, pois fica sabendo duramente, metade da manhã venho-as persuadindo, e já estavam a ponto de me instruir. Por que as incomodas? Se não mudarmos e não nos tornarmos como as vacas, não ingressaremos no reino dos céus, pois deveríamos aprender uma coisa delas, a ruminação. E em verdade, se o homem ganhar o mundo inteiro e não aprender esta única coisa, a ruminação, que lhe aproveitará, não se livrará de sua aflição, de sua grande aflição, que hoje, porém, se chama nojo. Quem hoje não tem nojo no coração, na boca e nos olhos, tu também. Mas olha para estas vacas, assim falou o pregador da montanha, e voltou o olhar para Zaratustra, pois até então mantivera carinhosamente pousado nas vacas. Mas nesse instante se transformou. — Quem é este com quem falo? Exclamou assombrado, erguendo-se do chão num pulo. Este é o homem sem nojo, este é Zaratustra em pessoa, o vencedor do grande nojo. Estes são os olhos, esta é a boca, este é o coração do próprio Zaratustra. E assim dizendo, beijou as mãos daquele a quem falava, com olhos marejados, e comportou-se como alguém que inesperadamente recebia uma preciosa dádiva do céu. As vacas viam tudo isso e se admiravam. — Não fales de mim, homem singular e amável, disse Zaratustra, refreando aquela ternura. Fala-me primeiro de ti. És o mendigo voluntário que um dia se desfez de uma grande fortuna, que me envergonhou de sua riqueza e dos ricos e fugiu para o meio dos pobres, a fim de lhes dar sua abundância e seu coração? Mas eles não o acolheram, mas eles não me acolheram, disse o mendigo voluntário. Isso já sabes, então fui para o meio dos animais e dessas vacas. Assim aprendeste, interrompeu Zaratustra, que é mais difícil dar corretamente do que receber corretamente.
O que presentear bem é uma arte, a derradeira e mais astuciosa mestria da bondade. Especialmente hoje em dia, respondeu o mendigo voluntário, quando tudo é baixo, tornou-se rebelde e esquivo, e a sua maneira arrogante, ou seja, a maneira da plebe. Pois chegou a hora, bem sabes, da grande, ruim, longa e lenta rebelião da plebe e dos escravos. Ela não para de crescer. Agora os que são baixos se revoltam com toda a beneficência e mesquinha doação, e os super ricos que tomem cuidado. Quem hoje, com bojudas garrafas, deixa pingar de gargantas estreitas demais, é com prazer que hoje são partidas as gargantas dessas garrafas. Lasciva, cobiça, jubilosa inveja, amarga sede de vingança, orgulho plebeu. Tudo isso me saltou no rosto. Já não é verdade que os pobres são bem-aventurados, mas o reino dos céus está entre as vacas. E por que não está entre os ricos? Perguntou Zaratustra, tentando-o, enquanto afastava as vacas que fungavam familiarmente. O homem pacífico. Por que me tentas? Respondeu esse. Tu mesmo sabes isso melhor do que eu. O que me levou para os pobres, ó Zaratustra, não foi o nojo por nossos ricos, pelos presidiários da riqueza, que catam sua vantagem de todo o lixo varrido com olhos frios, pensamentos lúbricos, por essa gentalha cujo fedor chega ao céu, por essa dourada falseada plebe cujos pais eram ladrões, abutres ou trapeiros, com mulheres complacentes, lascivas, esquecidas, pois não estão longe de ser meretrizes? Plebe em cima, plebe embaixo, o que é pobre e rico hoje em dia? Desaprendi a diferença, então fugi para longe, cada vez mais longe, até que cheguei a essas vacas. Assim falou o homem pacífico, ele próprio fungando e suando, de modo que as vacas se admiraram de novo, mas Zaratustra olhava sempre com um sorriso no rosto, enquanto ele assim duramente falava e sacudia a cabeça em silêncio. Fazes violência a ti mesmo, ó pregador da montanha, quando utilizas palavras duras como essas. Nem tua boca nem teus olhos foram feitos para essa dureza, e tampouco teu estômago, ao que me parece, a ele repugna todo esse ódio, irritação e transbordamento. Teu estômago deseja coisas mais tenras. Não és um açougueiro, pareces-me antes um indivíduo de plantas e raízes. Talvez tritures os grãos, mas certamente és avesso às alegrias da carne e amas o mel. Adivinhaste bem o que sou, respondeu o mendigo voluntário de coração aliviado. Amo o mel e também trituro grãos, pois sempre busquei o que torna o sabor agradável e o hálito puro. E também o que requer muito tempo, um dia de trabalho para a boca de afáveis, ociosos e mandriões. É certo que o maior êxito nisso tiveram essas vacas. Inventaram a ruminação e o deitar-se ao sol, e se abstêm de todos os pensamentos pesados que incham o coração. Muito bem, disse Zaratustra, deverias também ver os meus animais, minha águia e minha serpente. Hoje eles não têm iguais na terra. Olha, eis ali o caminho que vai para minha caverna. Sê hóspede dela esta noite e conversa com os meus animais sobre a felicidade dos animais, até que eu mesmo volte para casa, pois agora um grito de socorro urgente me chama. Também acharás mel novo em minha casa, fresco, áureo, mel de colmeia. Come dele, mas agora
Despede-te rapidamente de tuas vacas, ó homem singular e amável, mesmo que seja difícil para ti, pois são teus mais cálidos amigos e mestres. Com exceção de um, que me é ainda mais caro, respondeu o mendigo voluntário. Tu mesmo és bom, e ainda melhor do que uma vaca, ó Zaratustra. Fora, fora contigo, terrível bajulador! Gritou Zaratustra maldosamente. Por que me entregas com tal louvor e mel de bajulação? Fora, para longe de mim! Gritou mais uma vez, e brandiu sua vara na direção do afetuoso mendigo, mas esse fugiu depressa dali. Título: A Sombra. Porém, mal o mendigo voluntário se foi, Zaratustra ficou só. Ele ouviu atrás de si uma outra voz. Ela gritou: Alto! Zaratustra, espera! Sou eu! Oh, Zaratustra, eu! Tua sombra! Mas Zaratustra não esperou, pois foi tomado de uma súbita irritação pelo movimento e ajuntamento de pessoas em seus montes. Onde está a minha solidão? Disse ele. Começo a achar isso demais, em verdade. Esta montanha pulula de gente. Meu reino não é mais deste mundo. Preciso de novos montes. Minha sombra me chama? Que me importa minha sombra? Ela pode correr atrás de mim, e eu corro dela. Assim falou Zaratustra a seu coração e correu, mas aquela que se achava atrás dele o seguiu, de maneira que logo havia 3 a correr, na frente o mendigo voluntário, depois Zaratustra, e mais atrás a sua sombra. Não fazia muito tempo que corriam quando Zaratustra se deu conta de tua tolice e, num repente, sacudiu de si a irritação e o dissabor. Ora! Exclamou. Não aconteceram sempre as coisas mais ridículas conosco, velhos, eremitas e santos? Em verdade, minha tolice cresceu aos montes. Agora escuto 6 velhas pernas de malucos num tropel. Mas pode Zaratustra recear uma sombra? Afinal, parece-me que ela tem pernas mais compridas que as minhas. Assim falou Zaratustra, com um riso nos olhos e nas entranhas, e nisso parou e se voltou rapidamente, e eis que quase jogou ao chão seu perseguidor, sua sombra. Tão rente ela o seguia, e tão fraca era. Quando a examinou com os olhos, assustou-se como se enxergasse um fantasma, tão tênue, escuro, desgastado e oco, parecia o perseguidor. Quem és tu? Perguntou Zaratustra com veemência. Que fazes aqui? E por que te chamas minha sombra? Não me agradas. Perdoa-me que o seja, replicou a sombra. E se não te agrado muito bem, ó Zaratustra, nisso devo louvar teu bom gosto. Sou um andarilho que muito já andou nos teus calcanhares, sempre a caminho, mas sem meta, e também sem lar, de modo que, em verdade, pouco me falta para eterno judeu errante, salvo que não sou eterna, e tampouco judia. O quê? Tenho que estar sempre a caminho, sempre instável, impelida pelo turbilhão de todo vento, ó terra, demasiado redonda, te tornaste para mim. Em toda a superfície já estive, como a cansada poeira adormeci. Em vidraças e espelhos, tudo tira algo de mim. Nada recebo, torno-me tênue, pareço uma sombra. Mas atrás de ti, ó Zaratustra, voei e corri mais longamente, e ainda ao me esconder de ti, fui tua melhor sombra. Onde quer que paraste, também parei. Contigo perambulei nos mundos mais distantes e frios, semelhante a um fantasma que voluntariamente anda pelos telhados invernais e pela neve. Contigo me esforcei por entrar em tudo que é proibido, ruim, distante. Se há em mim alguma virtude, é não haver receado proibição nenhuma.
Contigo destrocei o que algum dia meu coração venerou. Derrubei todos os marcos de fronteiras e as imagens. Fui atrás dos mais perigosos desejos. Em verdade, por todo o crime passei alguma vez. Contigo desaprendi a crença em palavras, valores e grandes nomes. Quando o diabo muda de pele, não lhe cai bem também o nome? Esse também é pele, o próprio diabo talvez seja pele. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Assim falei comigo mesma, nas mais frias águas pulei de cabeça e coração. Ah, quantas vezes depois estava nua, como um caranguejo vermelho. Ah, para onde foram todo bem, toda vergonha e toda a fé nos bons? Ah, onde está aquela mendaz inocência que outrora possuí, a inocência dos bons e de suas nobres mentiras? Com muita frequência, verdadeiramente, seguia a verdade rente aos calcanhares. Então ela me deu com o pé na cara. Às vezes eu acreditava mentir, e eis que só então encontrava a verdade. Coisas demais se fizeram claras para mim, agora nada mais me importa. Não vive nada mais que eu ame. Como ainda amaria a mim mesma? Viver como me dá vontade ou não viver? Assim quero eu, assim quer também o ser mais santo. Mas ai, como tenho ainda vontade? Tenho eu ainda uma meta, um porto para o qual minha vela rume, um bom vento? Ah, apenas quem sabe para onde vai, sabe também qual vento é bom e é seu vento favorável. Que me restou ainda? Um coração cansado e atrevido, uma vontade instável, asas para esvoaçar, uma espinha dorsal partida. Essa procura do meu lar, ó Zaratustra, bem o sabes, essa procura foi minha provação. Ela me consome. Onde é meu lar? Por ele pergunto, busquei e busco, mas não o encontrei. Ó Eterno em todo lugar, ó Eterno em lugar nenhum, ó Eterno em vão. Assim falou a sombra, e o rosto de Zaratustra carregou-se ao ouvir essas palavras. És minha sombra, disse enfim, com tristeza. O perigo que corres não é pequeno, ó espírito livre e andarilho. Tiveste um dia ruim, cuida para que não te venha uma noite ainda pior. Seres instáveis como tu terminam por achar bem-aventurada até mesmo uma prisão. Já viste como dorme um criminoso encarcerado? Eles dormem tranquilos, eles fruem a sua nova segurança. Toma cuidado para que no fim não te aprisione uma fé estreita, uma dura e severa ilusão, pois agora te seduz e tenta tudo que é estreito e firme. Perdeste a meta aí. Como irás te desolar e te consolar dessa perda? Com isso, perdeste também o caminho. Ó pobre errante, extravagante, ó cansada borboleta, queres um repouso e uma casa esta noite? Então sobe para minha caverna. Ali está o caminho que conduz à minha caverna. E agora te deixo novamente. Algo como uma sombra já se estende sobre mim. Quero correr só, para que de novo fique claro ao meu redor. Para isso, tenho de alegremente mover as pernas por muito tempo ainda, mas ao anoitecer haverá dança lá em casa. Assim falou Zaratustra. Título: No meio-dia. E Zaratustra andou e não encontrou ninguém mais. Esteve só e sempre tornou a se reencontrar. Fruiu e saboreou sua solidão e pensou em coisas boas por horas seguidas. Na hora do meio-dia, porém, quando o sol estava a pino sobre a sua cabeça, Zaratustra passou por uma árvore velha, retorcida e nodosa, que era abraçada e escondida de si mesma pelo rico amor de uma parreira, e desta pendiam amarelos cachos de uva que prodigamente se ofereciam ao andarilho. Então lhe apeteceu saciar uma leve sede e arrancar um cacho de uvas, mas quando já estendia o braço para isso, outra coisa lhe apeteceu ainda mais.
deitar-se junto à árvore na hora do perfeito meio-dia e dormir. Foi o que fez Zaratustra, e tão logo se deitou no chão, em meio à quietude e ao silêncio da relva colorida. Esqueceu a pouca sede e adormeceu, pois, como diz o provérbio de Zaratustra, uma coisa é mais necessária do que outra. Mas os seus olhos continuaram abertos. É que não se fartavam de ver e louvar a árvore e o amor da parreira. E ao adormecer, assim falou Zaratustra a seu coração: Silêncio, silêncio! O mundo não se tornou perfeito nesse instante? Mas o que aconteceu comigo? Como um vento gracioso dança invisível sobre o liso e polido mar, leve, leve como uma pena, assim dança o sono sobre mim. Não me cerra os olhos, deixa-me acordada a alma, leve a ele verdadeiramente, leve como uma pena. Ele me persuade, não sei como, toca-me de leve interiormente, com mão de carícia, ele me compele, sim, ele me compele, de modo que minha alma se estire. Como se alonga, fatigada, minha alma singular. O anoitecer de um sétimo dia chegou-lhe justamente ao meio-dia. Já demasiado tempo andou bem-aventurada por entre coisas boas e maduras. Ela se estira, alonga-se mais e mais. Ela jaz em silêncio, minha alma singular. Demasiadas coisas boas já saboreou essa áurea tristeza. A oprime, ela torce a boca como um navio que entrou na mais calma baía. Agora ele se encosta na terra, cansado das longas viagens dos mares incertos. A terra não é mais fiel? Como tal navio se aconchega à terra? Então basta que uma aranha teça até ele seu fio desde a terra. Nenhum cabo mais forte é necessário. Como esse navio cansado na mais calma baía, assim descanso eu agora junto à terra fiel, confiante, expectante, a ela ligado pelos mais suaves fios. Ó felicidade, desejas cantar, ó minha alma. Estás deitada na grama, mas esta é a hora secreta e solene em que nenhum pastor toca a flauta. Contente de conter. Um ardente meio-dia dorme nos campos. Não cantes. Silêncio. O mundo está perfeito. Não cantes. Ó ave da relva, minha alma, nem mesmo sussurres. Olha em silêncio, como dorme o velho meio-dia, como mexe a boca, não bebe neste momento uma gota de felicidade, uma velha gota castanha de áurea felicidade, de áureo vinho. Algo desliza por ele, sua felicidade ri, assim ri um Deus. Silêncio. Por felicidade, quão pouco basta para a felicidade. Assim falei um dia e julguei-me inteligente. Não foi uma blasfêmia, isso agora aprendi. Tolos inteligentes falam melhor. Justamente o mínimo, o mais ligeiro e mais leve, o rastejar de um pequeno lagarto, um sopro, um tris, um piscar de olhos, um pouco traz a melhor felicidade. Silêncio. O que aconteceu comigo? Escuta, o tempo voou embora? Não estou caindo? Não caí. Escuta, no poço da eternidade? O que aconteceu comigo? Silêncio, sinto uma pontada. Ai, no coração? No coração? Oh, despedaça-te, despedaça-te, coração, após essa felicidade, após essa pontada. Como? O mundo não se tornou perfeito nesse instante? Redondo e maduro, ó áureo e redondo aro. Para onde voa, corro atrás dele, rápido. Silêncio. E aqui se estirou Zaratustra e sentiu que dormia.
Levanta, falou para si mesmo. Tu, dorminhoco, tu que dormes ao meio-dia. Muito bem, vamos, velhas pernas. É tempo, e mais que tempo, ainda vos resta boa parte do caminho. Agora dormistes bastante. Quanto tempo mesmo? Uma eternidade. Muito bem, vamos, meu velho coração. Quanto tempo ainda levarás após esse sono? Para acordar por inteiro? Mas então ele adormeceu novamente, e sua alma o contradisse e resistiu, e deitou-se de novo. Deixa-me, silêncio! O mundo não se tornou perfeito nesse instante? Ó áurea e redonda esfera! Levanta, falou Zaratustra, pequena ladra preguiçosa que rouba o tempo. O quê? Ainda a espreguiçar, bocejar, suspirar e cair em poços profundos? Mas quem és tu, ó minha alma? E aqui ele se assustou, pois um raio de sol caiu do céu em seu rosto. Ó céu sobre mim, falou suspirando, e sentou-se a prumo. Olhas para mim? Escutas minha alma singular? Quando sorverás essa gota de orvalho que caiu sobre todas as coisas terrenas? Quando sorverás essa estranha alma? Quando o poço da eternidade, sereno e aterrador abismo do meio-dia, quando sorverás de volta a ti, minha alma? Assim falou Zaratustra, e ergueu-se de seu lugar junto à árvore, como se saísse de uma embriaguez desconhecida, e eis que o sol ainda se encontrava a pino sobre sua cabeça. Mas alguém poderia concluir com razão que Zaratustra não dormiu muito tempo. Título: A Saudação. Foi apenas ao entardecer que Zaratustra, após muito buscar e vagar inutilmente, voltou para sua caverna. Mas quando se achava defronte dela, a não mais que 20 passos de distância, aconteceu o que menos esperava. Então, ouviu novamente o grito de socorro. E, coisa assombrosa dessa vez, ele vinha de sua própria caverna, mas era um grito demorado, múltiplo, estranho, e Zaratustra percebeu claramente que se compunha de várias vozes, ainda que, ouvido de longe, pudesse soar como o grito de uma só boca. Então Zaratustra se lançou para sua caverna, e eis que um espetáculo se oferecia aos seus olhos. Após o concerto que lhe surpreendera os ouvidos, pois lá se encontravam sentados um ao lado do outro todos aqueles com quem havia estado durante o dia: o rei da direita, o rei da esquerda, o velho feiticeiro, o papa, o mendigo voluntário, a sombra, o consciencioso do espírito, o adivinho triste e o jumento, o mais feio dos homens. Porém, havia posto uma coroa e 2 cintas de cor púrpura, pois, como todos os feios, amava disfarçar-se e embelezar-se. E no meio dessa tristonha companhia estava a águia de Zaratustra, inquieta e de penas eriçadas, pois devia responder a muitas coisas para as quais seu orgulho não tinha resposta. Mas a sagaz serpente estava em volta de seu pescoço. Zaratustra olhou tudo isso com espanto. Depois examinou cada um de seus hóspedes com afável curiosidade. Leu suas almas e novamente se espantou. Nesse meio tempo, eles haviam se levantado de seus assentos e esperavam respeitosamente que Zaratustra se manifestasse. E Zaratustra lhes falou assim: ó desesperados, ó singulares, então foi o vosso grito de socorro que ouvi? Agora sei também onde encontrar aquele que hoje busquei em vão, o homem superior. Em minha própria caverna ele está, o homem superior. Mas de que me admiro? Não o atraí eu mesmo até mim com a oferenda do mel e os astutos chamarizes da minha felicidade? Quer me parecer, no entanto, que não sois boa companhia.
um para o outro, que vossos corações se contrariam mutuamente quando estáis aqui, reunidos, ó vós que gritais por socorro. É preciso que antes apareça alguém que vos faça rir de novo, um alegre bufão, um dançarino, um pé de vento e doidivanas, um velho tolo qualquer, que vos parece? Perdoai-me, ó desesperados, que eu vos fale com essas palavras pequenas, indignas de tais hóspedes em verdade. Mas não adivinhais o que torna voluntarioso meu coração. Vós mesmos e a visão que ofereceis é que o tornam assim. Perdoai-me, torna-se voluntarioso todo aquele que observa um desesperado, consolar um desesperado. Para isso cada qual se julga forte o bastante. Também a mim destes essa força, uma boa dádiva. Eminentes hóspedes, um adequado presente de hóspedes. Bem, não vos irriteis então, se eu também vos ofereço algo de meu. Este é o meu reino e meu domínio, mas o que é meu deverá ser vosso nesta noite. Meus animais deverão vos servir, que a minha caverna seja o vosso pouso. Em meu lar e morada, ninguém deve se desesperar. Em meu território projeto cada qual de seus próprios animais ferozes. Isto é a primeira coisa que vos ofereço, segurança. Mas a segunda é meu dedo mindinho, e tendo esse, tomai simplesmente a mão inteira. Muito bem. E além disso, o coração. Bem-vindos aqui, bem-vindos, meus convidados. Assim falou Zaratustra, e riu de amor e de maldade. Após esta saudação, seus hóspedes se inclinaram mais uma vez em respeitoso silêncio, mas o rei da direita respondeu-lhe em nome de todos: Ó Zaratustra, na maneira como nos saudaste e nos deste a mão, te reconhecemos como Zaratustra. Tu te rebaixaste diante de nós, quase magoaste o nosso respeito. Mas quem, como tu, conseguiria rebaixar-se com tal orgulho? Isso mesmo já nos conforta, é um bálsamo para os nossos olhos e corações. De bom grado subiríamos as montanhas mais altas do que esta, apenas para ver isso, pois viemos como espectadores curiosos. Quisemos ver o que torna claros os olhos turvos. E eis que cessaram todos os nossos gritos de socorro. Agora se abrem nossos sentidos e corações, e estão encantados. Pouco está faltando, e nosso ânimo se torna voluntarioso. Nada mais alentador cresce na terra, ó Zaratustra, do que uma vontade elevada e forte. Esta é sua planta mais bela. Toda uma paisagem se revigora com uma única árvore dessas. Comparo ao pinheiro, ó Zaratustra, aquele que cresce como tu, comprido, silencioso, duro, só, soberano, da melhor e mais flexível madeira. Mas enfim, estendendo-se com fortes ramos verdes para os seus domínios, lançando fortes perguntas a ventos e tempestades e tudo que seja nativo das alturas, respondendo de maneira mais forte, um comandante, um vitorioso. Quem não subiria a elevadas montanhas para contemplar plantas assim? Em tua árvore, ó Zaratustra, refresca-se também o mais sombrio, o malogrado, e a tua visão também. O instável se torna seguro e obtém cura no coração. E em verdade, muitos olhos hoje se voltam para a tua montanha e tua árvore. Um grande anseio se formou, e não poucos começaram a perguntar: quem é Zaratustra? E aqueles a quem uma vez instilaste no ouvido teu canto e teu mel, todos os escondidos, os eremitas a dois,
falaram subitamente com seus corações. Ainda vive Zaratustra? Já não vale a pena viver, tudo é igual, tudo é em vão, ou então temos que viver com Zaratustra. Por que não vem ele, que por tanto tempo se anunciou? É o que indagam muitos. A solidão o devorou, ou devemos nós ir até ele? Agora sucede que a própria solidão fica frágil e se despedaça, como um túmulo que se despedaça e não mais retém seus mortos. Por toda parte se vêem ressuscitados. Agora não param de subir as ondas ao redor de tua montanha, ó Zaratustra, e por mais elevado que seja o teu cume, muitos chegarão a ti, logo a tua canoa não estará mais no seco. E que nós, desesperados, tenhamos vindo à tua caverna e já não mais desesperemos, isso é apenas indício e presságio de que outros melhores estão a caminho. Pois ele próprio está a caminho, o último resto de Deus, entre os homens, ou seja, todos os homens do grande anseio, do grande nojo, do grande fastio, todos os que não querem viver, a menos que aprendam a ter esperanças de novo, a menos que aprendam contigo, ó Zaratustra, a grande esperança. Assim falou o rei da direita e agarrou a mão de Zaratustra para beijá-la, mas Zaratustra defendeu-se de sua veneração e recuou, assustado, calado e como que fugindo repentinamente para muito longe. Após um breve instante, porém, estava novamente junto a seus hóspedes. Mirou-os com olhos claros, inquisitivos e falou: ó meus hóspedes, ó homens superiores, quero falar em alemão e claramente convosco. Não era por vós que eu esperava nesses montes. Em alemão e claramente, Deus tenha piedade, disse aqui, à parte o rei da esquerda. Nota-se que ele não conhece os caros alemães, este sábio do Oriente. Mas ele quer dizer em alemão e toscamente. Muito bem, não é o pior dos gostos hoje em dia. Vós todos podeis ser homens superiores, em verdade, prosseguiu Zaratustra, mas para mim ainda não sois elevados e fortes o bastante. Para mim, isto é, para o inexorável que dentro de mim cala, mas nem sempre calará, e se pertenceis a mim, não é como meu braço direito, pois quem se sustenta sobre pernas enfermas e franzinas como nós, quer acima de tudo, saiba disso, ou o esconda de si, ser poupado. Mas meus barcos e minhas pernas não poupo, eu não poupo meus guerreiros. Como poderíeis prestar para a minha guerra? Convosco eu estragaria cada vitória minha. Não poucos de vós já cairiam ao apenas escutar o som de meus tambores. Também não sois para mim bem-nascidos e bonitos bastante. Necessito espelhos puros e limpos para meus ensinamentos. Em vossa superfície se deforma a minha própria imagem. Sobre vossos ombros pesam muitos fardos, muitas reminiscências, muitos anões ruins se aninham em vossos cantos. A plebe escondida em vós também, e ainda que sejais elevados e de espécie superior, muita coisa em vós é torta e mal formada. Não existe ferreiro no mundo que possa vos ajudar e endireitar para mim, pois apenas sois pontes, que homens superiores vos transponham. Sois degraus, não vos irriteis com aquele que sobe até a sua altura, acima de vós. De vossa semente talvez nasça um dia um autêntico filho e consumado herdeiro para mim, mas isso está longe. Vós mesmos não sois aqueles a quem tocam minha herdade e meu nome. Não é por vós que aqui espero nestes montes, não é convosco que posso descer pela minha última vez. Viestes apenas como presságio de que homens mais elevados já estão a caminho, não os homens do grande anseio, do grande nojo, do grande fastio, e aquilo a quem chamaste o derradeiro resto de Deus.
Não, não, não. 3 vezes não. É por outros que aqui espero, nesses montes, e sem eles não arredarei daqui o pé. Por outros mais elevados, mais fortes, mais vitoriosos, mais bem dispostos de corpo e alma, feitos a prumo, risonhos leões devem vir. Ó, meus hóspedes, ó singulares, ainda não ouvistes nada de meus filhos, e que estão a caminho daqui? Falai-me de meus jardins, de minhas ilhas bem-aventuradas, de minha nova e bela espécie. Por que não me falais disso? Esse presente de hóspedes solicito ao vosso amor, que me falais de meus filhos. Neles eu sou rico, por eles fiquei pobre, o que não dei. O que não daria para ter uma coisa, esses filhos, essa viva plantação, essas árvores de minha vida, de minha vontade e da minha mais alta esperança. Assim falou Zaratustra, e subitamente parou em sua fala, pois foi cometido de seu anseio, e fechou os olhos e a boca. Tanto era o movimento de seu coração. E todos os seus hóspedes também calaram e permaneceram quietos e consternados. Apenas o velho adivinho gesticulou e fez sinais com as mãos. Título: A Última Ceia. Nesse ponto, o adivinho interrompeu a saudação de Zaratustra e seus hóspedes. Adiantou-se como quem não pode perder tempo, tomou a mão de Zaratustra e exclamou: Mas, Zaratustra, uma coisa mais necessária do que outra? Assim dizes tu mesmo. Muito bem, uma coisa para mim é agora mais necessária do que tudo mais. Uma palavra no momento justo. Não me convidaste para uma refeição? E aqui estão muitos que viajaram longo caminho. Queres nos alimentar com discursos? Além disso, vós todos já lembrastes muito do resfriamento, afogamento, sufocamento e outras calamidades do corpo, mas ninguém se lembrou de minha calamidade, a fome. Assim falou o adivinho, e quando os animais de Zaratustra ouviram essas palavras, afastaram-se correndo, assustados, pois viram que o que tinham arranjado durante o dia não bastaria nem mesmo para encher aquele adivinho. E também a sede, continuou o adivinho. Embora eu já ouça a água rumorejando aqui como discursos de sabedoria, ou seja, de modo abundante e incansável, eu quero vinho. Nem todo mundo é como Zaratustra, um nato bebedor de água. E a água também não serve para os cansados e murchos. Para nós, adequado é o vinho, somente ele traz restabelecimento súbito e saúde de improviso. Nesse momento em que o adivinho solicitava vinho, aconteceu que também o rei da esquerda, o silencioso, tomou a palavra do vinho. Disse ele: Nós cuidamos, eu e meu irmão, o rei da direita. Nós temos vinho suficiente, toda a carga de um jumento, então falta apenas pão. Pão? Replicou Zaratustra rindo. Pão é o que os eremitas não têm, mas nem só de pão vive o homem, também vive da carne de bons cordeiros, e tenho 2 deles. Esses devem ser rapidamente abatidos e preparados com salva. Gosto assim. E não faltam raízes e frutos que satisfazem também os golosos e degustadores. Nem faltam nozes e outros enigmas para se quebrar. Assim logo teremos uma boa refeição, mas quem quiser comer deve colaborar na preparação, também os reis, pois em casa de Zaratustra também um rei pode ser cozinheiro. Essa proposta satisfez a todos. Apenas aconteceu que o mendigo voluntário se opôs à carne, vinho e temperos. Escutai esse comilão do Zaratustra, disse brincando. As pessoas se retiram para as cavernas e altas montanhas para fazer refeições assim? Agora sim entendo o que ele um dia nos ensinou. Louvada seja a pequena pobreza. É porque ele quer suprimir os mendigos. Fica de bom ânimo, respondeu-lhe Zaratustra. Tal como estou. Permanece com teu costume, ó homem excelente. Moe teus grãos, bebe tua água, louva tua comida, se ela te faz contente.
Eu sou uma lei apenas para os meus, não sou uma lei para todos. Mas quem estiver comigo deve ter ossos fortes e também pés ligeiros. Deve ser animado para guerras e festas, não um ser sombrio, não um sonhador tão disposto para o que for mais difícil como para sua festa. Inteiro e sadio. O que há de melhor pertence aos meus e a mim. E se não nos é dado, não os tomamos, o melhor alimento, o céu mais puro, os mais fortes pensamentos, as mais belas mulheres. Assim falou Zaratustra. Mas o rei da direita disse: Estranho, alguma vez já ouviram coisas tão sagazes da boca de um sadio? E na verdade isso é o mais estranho num sábio, ser também sagaz e não um asno. Assim falou o rei da direita, admirado. O asno, porém, comentou maldosamente essas palavras com um i/a. Este foi o início daquela longa refeição que nos livros de histórias é chamada a última ceia. Mas nela não se falou de outra coisa a não ser o homem superior. Título do homem superior. 1. Quando fui pela primeira vez até os homens, cometi a tolice que cometem os eremitas, a grande tolice. Postei-me na praça do mercado, e quando eu falava a todos, não falava com ninguém. À noite, equilibristas e cadáveres eram meus companheiros, e eu mesmo era quase um cadáver. Mas com a nova manhã me chegou uma nova verdade. Aprendi a falar. Que me interessam praça, plebe, barulho de plebe e longas orelhas de plebe? Os homens superiores aprendem isto de mim. Ninguém no mercado acredita em homens superiores. E se quiseres lá discursar, muito bem, mas a plebe pestaneja e diz: somos todos iguais. Ó homens superiores, assim diz a plebe, não há homens superiores, somos todos iguais. Homem é homem diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus, mas agora morreu esse Deus e diante da plebe não queremos ser iguais, ó homens superiores, ide embora do mercado.